aqui já aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Eu vejo todos os braços levantados. Qual foi o projeto que se qualificou como graça de Deus em Cristo? O projeto redentor, objetivando nos tirar da contaminação do pecado para nos levar para onde? Para onde? Onde é que você quer ir? Para onde? Não tenha vergonha, declare. O que você quer ir para onde? Amém. Mas você sabe. Se não sabe, precisa saber. Entre a sua aceitação da graça em Cristo até o céu, há uma caminhada. Aí que é o grande segredo, aí é o grande desafio. Israel experimentou isso, teve perdas terríveis. Mas o propósito do nosso coração nesta tarde é trabalhar com muito carinho para que você entenda e construa conosco, mais uma oportunidade, tudo aquilo que é necessário para você se fortalecer e caminhar seguro e tranquilo, que você chegará lá. Diga à pessoa do seu lado: você vai chegar. Você vai chegar. Eu quero compartilhar com a igreja nesta tarde, falando sobre um profeta considerado como um dos profetas menores, chamado Miqueias. Quem já ouviu falar em Miqueias aqui? É um profeta dos menores. E era um homem natural apenas de uma região, um vilarejo, de uma zona rural, num lugarejozinho chamado Morezete, que fica aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. E ele viveu no tempo, e foi contemporâneo de Isaías, Oséias e de Amós. Vamos ler Miqueias 2:10, que diz assim: Pifou? Não conseguiu ouvir o que ele disse. Está voltando? Jesus está voltando também. Vamos nos preparar, porque essa nossa caminhada precisa ser forte. Mas esse texto diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Agradeço, hein? Já está aqui? Sumiu? O texto é esse: levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Isso significa o quê? Estejam atentos, preparem-se, porque não é aqui o lugar da acomodação. Aqui é o lugar da vigilância, do zelo, da busca intensa de um relacionamento com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de meditação, de uma vida de consagração, para que todos nós possamos aprender como a nossa caminhada pode ser plenamente agradável ao coração de Deus. Você pode sentar, por favor. Está com problema ainda? Está com problema? Hoje o elevador não funcionou. A internet pifou. Vou voltar para casa, né? Bom,
Miqueias viveu no meio rural e usava tons extremamente severos para repreender os atos inconsequentes dos governantes locais e profetizava pelo Senhor em Judá e em Jerusalém. E nos diz a palavra que ele era muito austero e repreendia severamente e profeticamente contra a maldade dos governantes e dos poderosos, a injustiça dos próprios juízes e até mesmo os atos inconsequentes dos próprios sacerdotes e dos próprios profetas. Então, ele era um homem que, amandado e comprometido com a verdade da graça de Deus na sua vida, ele usava todas as prerrogativas proféticas para transmitir ao povo de maneira objetiva que o povo não poderia se acomodar diante os absurdos dos governos e da conduta dos juízes e de todas as autoridades locais. A gente pode, analisando isso, nos transportando da ideia da palavra para a realidade dos dias em que vivemos, e podemos nos enquadrar de maneira muito clara. A semelhança daquele tempo é exatamente o padrão referencial que nós vivemos. Assim como Miqueias disse, não é aqui o lugar do vosso descanso. Eu sou obrigado a ratificar para todos nós que não é aqui o lugar do nosso descanso. Pastor Jefferson, localiza aí. Já vai aparecer? Agora. Vou ler o texto todo. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Na zona rural, Miqueias conseguia observar os absurdos dos ricos defraudando os pobres. Olha o que nos diz Miqueias 2, 1 e 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos, arrebatam e os arrebatam, e casa e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. No meio rural nosso, também essas coisas acontecem de maneira absurda. Eu gostaria da sua atenção para que a gente pudesse caminhar junto com entendimento. Essas palavras do profeta podem perfeitamente gerar uma chamada à nossa atenção como igreja diante do quadro imoral que nos cerca. Então é preciso entender que se nós não zelarmos para gerarmos uma identidade que nos qualifique efetivamente como homens de Deus e como mulheres de Deus, não permitindo que os chamamentos lá de fora, a devassidão lá de fora, aquilo que tem entrado em nossas casas, pela própria televisão, pela própria internet, que nada disso, papais, mamães, tenham zelo, para que isso não contamine as nossas casas. Nós temos que entender claramente, nós estamos numa jornada, mas nós estamos num tempo em que tudo se abrevia. Quando se estuda com muito carinho a palavra de Deus, nós vivemos exatamente prenúncios de um tempo chamado tempo do fim para todos nós. Então, e a palavra diz, visto que essas coisas hão de acontecer, que tipo de comportamento deve ter a igreja do Senhor Jesus? São observações, são especulações que nós devemos ter conosco mesmo, para gerar
em cada um de nós uma identidade que condiga com o caráter de um cristianismo autêntico e verdadeiro. Mas observem, as asseverações proféticas ouvidas alertam e orientam da parte do Senhor, nos chamando a um despertar posicional. O que é que eu falei? Um despertar com tomada de posição por parte de todos nós, nos levando a ter uma identidade que precisamos ter todos como igreja do Senhor Jesus. Então, olhe para mim, por favor. Quem aqui se acha um homem de Deus e uma mulher de Deus? Sinceramente, me dê um sinal. Por favor, mantenha o braço levantado. Muita gente com o braço sem levantar. Vou perguntar mais uma vez. Não tenha vergonha de ninguém. Quem aqui é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Preste bem atenção. Não basta você levantar o seu braço. É hora, com muita sinceridade, de nós nos perguntarmos: verdadeiramente, nós somos? Eu sou? Você se pergunte: eu sou? E responda com você, se autorresponda com muita sinceridade. Preste bem atenção. Nós precisamos ser diferentes. O que é que eu falei? Diga: eu preciso ser diferente. Nossa família precisa ser diferente. A nossa família precisa ser diferente. O que nós somos aqui, temos que ser na nossa casa, temos que ser no nosso trabalho. Aonde nós estivermos, nós temos que ter uma fisionomia de quem tem um compromisso com Deus. Preste bem atenção e leia com muito carinho esse verso da palavra de Deus que está em Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que é que a Bíblia está dizendo? Diante dessa sociedade, você tem que ser luz, você tem que resplandecer, as pessoas têm que notar que você é diferente. É preciso que isso aconteça em nossa vida. Nós temos que fazer diferente. Diga a pessoa do seu lado, olhando nos olhos: você tem que ser diferente. Ora, o plano divino, o projeto de Deus para conosco, foi tirar Israel do Egito, levando-o à terra prometida. A caminhada foi extremamente desafiadora, como a é para conosco em nossos dias. É muito difícil você ser honesto no meio de uma sociedade desonesta, e você ser uma pessoa que não mente no meio que todo mundo mente, você não trair num ambiente que todo mundo trai. Então é preciso que nós entendamos que nós somos diferentes. Essas prerrogativas não se adequam às nossas vidas. É preciso que eu entenda isso. E você precisa lutar e entender isso, e lutar com todas as forças, debaixo de uma direção espiritual, que só o Espírito Santo de Deus pode lhe orientar para uma jornada de sucesso. Mas escute, com Israel não foi diferente. Deus projetou para o povo na caminhada para a terra da promessa, que durante o dia lhes acompanharia uma nuvem de fumaça, e à noite uma nuvem de fogo. A nuvem nunca deixou de estar presente, nem de manhã, nem à tarde e nem à noite, mas a grande maioria não chegou. Deus não deixou de cumprir a sua promessa. O que Deus projetou para conduzir o povo
ali estava estabelecido e ali aconteceu. E eu digo, quando nós cremos, todos nós, quem é que creu verdadeiramente em Jesus Cristo? Por favor, me dê um sinal, não se preocupe não. Todos os que cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Com que propósito? Com que objetivo? Desse Espírito nos ensinar como devidamente devemos andar e agradar a Deus. O Espírito Santo, ele tem qualificações específicas que estão disponibilizadas por presença em nós como templo, como tabernáculo da sua presença. Então diga comigo, ele é o Espírito de sabedoria, ele é o Espírito de conhecimento, ele é o Espírito de inteligência, ele é o Espírito de conselho, ele é o Espírito de fortaleza, ele é o Espírito de temor. Então todas as prerrogativas que precisam que precisam adentrar no recinto da minha vida já existem, potencialmente pela presença do Espírito Santo, que nos diz a palavra, ele nos ensinará todas as coisas. Então você não pode alegar que lhe falta alguma coisa. O que falta a você é determinação, é um propósito sincero e verdadeiro, e que isso pode preencher plenamente todos os espaços das suas demandas a partir de hoje, se você entender os fundamentos da palavra e permitir que a palavra seja um agente de poder na sua mente, no seu coração, na sua vida. Eu posso ouvir amém? Então escute, Miqueias nos chama a atenção fazendo algo que precisa gerar segurança para todos nós. Miqueias 2:7, a última parte, só a última parte. A última parte aqui está depois do Zinho aqui, depois do L. E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente. Você consegue entender isso? Queridos, toda palavra de Deus é inspirada, e toda palavra objetiva, ensinar, objetiva, instruir, objetiva até repreender com um propósito. Por quê? Porque a repreensão de Deus, ela é muito clara, diz, Deus repreende a quem ama. Então o projeto de Deus em todos os aspectos é nutrir as nossas expectativas, orientar a nossa caminhada e nos abastecer de tudo que nós necessitamos para ter uma vida plena de agrado ao coração de Deus. Esse é o projeto divino. Então a palavra diz, toda a minha palavra faz bem a quem anda retamente. Eu já ouvi, ninguém me mandou recado, alguém disse na minha cara, eu não concordo com a palavra de Deus, Deus está exigindo muito de mim. Eu já ouvi isso. Queridos, tudo que Deus projeta, se nós acreditarmos, Ele realiza em nossas vidas. Você quer ver um versículo que nos ensina isso, mostra isso categoricamente? Coloca na tela, fora de script, Isaías 26:12. Isaías 26:12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Deus chama, Deus convoca, Deus age, Deus faz. Eu posso ouvir amém de você? Ninguém está sozinho. Deus é suficientemente capaz de fazer muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar, conforme diz a sua palavra, conforme a sua boa vontade. E Deus tem boa vontade para conosco. Mas escute, nós estamos na caminhada, nós saímos da terra da escravidão focados na promessa.
Então todos nós estamos caminhando por uma promessa. A promessa redentora. O apóstolo Pedro diz: o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Essa é a promessa, e é nessa promessa que nós caminhamos. O apóstolo Paulo declarou como um foco de ensino para todos nós, Filipenses 3,12, que diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, na sua singeleza, mas num fundamento de verdade que ele imprimia em suas decisões e em seus ensinos, ele foi muito claro: eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa faço, quero ser perfeito, e caminho para frente para alcançar essa perfeição. E o que ele diz? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Ele vai dizer: eu vou esquecendo o que para trás fica. O que significa isso para todos nós? Queridos, nós já cometemos muitos erros em nossas vidas, mas nós temos o privilégio de conhecer a graça redentora, quando essa graça nos mostra que todos os nossos pecados, por piores que sejam, quando nós nos arrependemos e deixamos, eles são eliminados de nossas vidas. Então nós não caminhamos com cargas, mas o que a palavra assevera para conosco é que nós precisamos abandonar, deixar para trás tudo o que passou. Precisamos levantar a nossa cabeça e precisamos imprimir em nossos propósitos de vida a retidão, a dignidade, a integridade e um caráter ilibado. Você ouviu o que eu falei? Pergunte para a pessoa do seu lado: você ouviu o que ele falou? Você entendeu o que ele falou? Olha nos meus olhos agora. Você vive isso? Nós não queremos respostas. Nós queremos que você introspecte. Olhe para dentro de você e se responda com muita sinceridade. Há um desafio para conquistar, e isso demanda um pleno propósito e compromisso de vida com Deus. E através do Espírito Santo, que é a dotação que nós já temos, Ele nos ensinará todas as coisas. Então nós temos um desafio para conosco. Qual é o desafio? É eu ter a dignidade para com a minha consciência, de ao ouvir, eu não estou ministrando um sermão, eu não elaborei um sermão para ministrar para vocês, eu estou abrindo a palavra de Deus e conversando com vocês e comigo mesmo sobre a palavra de Deus. Então é preciso que nós, aceitando esse desafio, nós nesta tarde possamos fazer uma avaliação muito sincera e analisarmos a nossa caminhada, e poderemos assim, com certeza, detectar algumas coisas que precisam ser banidas de nossas vidas e buscar outras coisas que precisam ser incorporadas ao nosso entendimento. Em Lucas 9:51, eu não gosto dessa tradução que vai aparecer na tela. Eu vou até abrir aqui a minha Bíblia, Lucas 9:31, ele vai colocar, pode colocar, pode colocar. Vou ver se minha tradução aqui é um pouquinho mais... Eu vou ler, está escrito aí, depois vou trazer para cá. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para a sua subida aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. A palavra, em outra tradução, de a fisionomia de Jesus revelava um propósito evidente do que ele iria fazer. Então, mas aí mostra que
o firme propósito, dava uma aparência a Jesus do que ele iria fazer. Queridos, atentando muito claramente para essa palavra, eu prometi que eu leria aqui na minha Bíblia, eu vou ler como está aqui, na minha tradução, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou exatamente a mesma daí. Não é a Bíblia que eu uso todo dia, não. Essa aqui é só porque é pequenininha. É mais fácil ir para cá. Mas, queridos, como é que a gente consegue captar algo que pode mexer um pouco mais conosco? Qual é o propósito de cada um aqui presente? O propósito da nossa vida cristã maior, qual é? Mas fale mais alto. Eu entendi o que você disse, agora fale alto. Por que mais alto? Eu sou capaz de descer e ficar com o microfone. Fale um pouquinho mais alto. Chegar ao céu. Quem tem o propósito de chegar ao céu? Sabe o que essa palavra diz? Se você tem um propósito de ir para o céu, mostre todos os dias com as suas atitudes. Eu posso ouvir amém? Amém. Mostre todos os dias com as suas atitudes. Toda a sua área comportamental precisa evidenciar que você tem esse propósito na sua vida. Para isso, você tem que abdicar de direitos, de razões, de vontade, de sentimentos, de sensualidade, de sexualidade. Nada disso é proibido dentro da legitimidade. Mas escute, a igreja verdadeira, objeto do resgate da cruz, não pode parar em sonhos que se perdem no tempo. Os nossos sonhos espirituais, eles precisam ser construídos a cada dia. E como é que nós podemos construir sonhos espirituais? Como é que nós podemos nutri-los? Como é que nós podemos alimentá-los? Através de 3 elementos básicos. Primeiro, palavra. Segundo, oração. Terceiro, consagração. Com esses 3 elementos, nós construiremos todos os propósitos espirituais. E ninguém impedirá as nossas conquistas. A nossa caminhada rumo à promessa, efetivamente, ela se consolida com o estabelecimento de uma vida adequada a uma plena intimidade de relacionamento com Deus. Quem ora aqui, pelo menos 1 minuto por dia? 1 minuto. Quem ora 10 horas por dia aqui? Você está vendo? Quem ora meia hora por dia. A gente precisa, estou brincando, lógico, mas a gente precisa começar a aumentar as etapas. A Bíblia fala de um homem que 3 vezes por dia ele se deleitava numa comunhão com o Senhor. Quem sabe o nome desse homem? Eu não consegui entender. A Daniel, você pode fazer a mesma coisa. Queridos, o problema não é o tempo, é a intensidade. A intensidade tem a ver com propósitos. Às vezes você pode passar o dia todo orando, sem nenhum propósito. Mas se você pega 5 minutos, se deita aos pés do Senhor, ninguém lhe segura. Você é tocado e toca. Você fala e é ouvido. E você recebe respostas. Amém, queridos? Nossos sonhos não podem se perder no tempo. Para avançarmos para o alvo das promessas.
sem nenhum retrocesso. O profeta Miqueias fez uma asseveração extraordinária. Olha o que nos diz Miqueias 3, de 7 e 8. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Por quê? Mas de certo, ele fala agora: eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de justiça e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta Miqueias, ele diz: eu tenho autoridade de reprovar o povo, de reprovar as autoridades, de reprovar até os profetas, porque eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Deus me permite uma retidão de vida. Queridos, nós temos que envergonhar a sociedade lá de fora. Nós temos um Espírito capaz de nos preparar para repreendermos sem palavras a sociedade que nos cerca, com o nosso comportamento. Se esse Espírito tiver liberdade de agir em nossas vidas, eu quero dizer para você: ninguém impedirá o seu sucesso espiritual. E eu quero dizer para você, nesta tarde, já arrumando para a noite, hoje, você pode sair daqui sendo uma pessoa totalmente diferente. Tenha certeza que se você acatar o que a palavra desafia para a sua vida nunca mais será a mesma. Tenha certeza disso. E eu digo a você: tudo é possível ao que crer. Você pode olhar e dizer: pastor, o senhor não sabe da minha situação, o senhor não sabe da minha história. Nem quero saber. Comece uma nova história hoje, porque a sua história vai mudar. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo e tudo se fará novo na sua vida. O poder de Deus é maior do que as suas próprias expectativas. Ele há de fazer da sua vida, um novo tempo e uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir amém, querido? Eu posso ouvir amém mesmo? Mas escute, trazido para hoje, para o Novo Testamento, Efésios 5,18 nos diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós olhamos uma palavra como essa, nos perguntaríamos: mas por que eu nem bebo? O exemplo aqui é apenas referencial. Ele diz: não se envolva com nada que possa lhe contaminar. Um relacionamento errado, um namoro errado, um negócio errado, tudo que gera pecado, não se envolva. Encha-se do Espírito, que Deus mudará a sua história e abrirá uma nova porta para você. Tenha certeza disso. Diga à pessoa do seu lado: confie, você verá o que Deus pode fazer na sua vida. O quadro que nos cerca é notório para todos. Diante dos absurdos lá de fora, em todas as áreas que nos cercam, inclusive nas áreas governamentais, eu lamento dizer isso, porque a minha obrigação é orar pelo governo, e eu oro, mas eu estou orando para Deus mudar todo mundo ali, todo mundo, ou Deus transformar radicalmente todo mundo. Escute bem, nós estamos vivendo uma grande crise potencial. As notícias dizem isso. O Brasil está mergulhado numa crise muito clara. Eu queria que você olhasse para mim aqui, preste bem atenção. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, está escrito o seguinte: 10.000 vão cair à minha direita, 1.000 à minha esquerda, 100.000 pela frente, 1 milhão por trás. Mas a Bíblia diz: vocês não serão
abalados. Porque se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. Então, queridos, agora não vamos abusar. Quem esteve aqui quarta-feira ouviu muito bem sobre isso. É tempo de você economizar, de você evitar gastos extravagantes. É tempo de vigilância. Isso, no mínimo, chama-se prudência. Eu posso ouvir amém, queridos? Então, o quadro que nos cerca é um quadro absurdo, mas não pode nos assustar, ou não pode nos parar. Efésios 1, 12 a 14, diz para nós isso aqui: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Essa tradução também não gosto um pouco, porque há uma tradução que diz até o resgate da sua propriedade. Então, esse texto quer dizer, a promessa estabelece o lugar e o tempo da chegada. O que Deus guarda e nos assevera como proposta profética da sua palavra, os que cremos na palavra, os que meditam na palavra, os que mergulham na palavra, dizendo que esse Espírito que nós recebemos, ele nos garante uma condução diretiva até o resgate. Essa sua tradução diz o quê? Então leia para mim. Ouça essa tradução. 11, 12. 14. O qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até quando chegar a hora de você ser levado. Então, você é guardado, você é protegido, você tem uma segurança, porque quem fez a promessa há de cumpri-la na íntegra, até o último dia. Então, nós podemos dizer, nós temos uma direção eterna, até o resgate. Então, nós só abriremos mão disso se nós quisermos. Por quê? Porque esse Espírito que nos foi dado, ele pode ser entristecido, ele pode ser até expulso da nossa vida, dependendo da nossa área comportamental. Ou nós sustentamos essa presença diretiva, ou nós paralisamos essa ação por atitudes nossas, que privilegiam o pecado, consequentemente o inimigo, e anula, é impossível anular, mas afasta, impede a ação com liberdade do Espírito orientador para as nossas vidas. Eu posso ouvir amém, querido? Amém. A igreja verdade vai chegar lá. Levantemos e prossigamos, ousada e corajosamente, todos nós. O que Jeremias nos diz, no capítulo 3, 2a, parece pesado. Olha o que está escrito aí. Levanta os olhos aos altos, e vê onde não te prostituíste. Só essa parte. Analise na sua vida aquilo que você faz de bom, e procure mergulhar profundamente para se pautar nas atitudes que verdadeiramente glorificam a Deus na sua vida. Afaste de tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Por quê? Parece pesado, mas não é. Toda tomada de posição demanda avaliações e reavaliações.
Tudo que eu preciso fazer, eu preciso avaliar se vou ou não agradar a Deus. Nós muitas vezes oramos depois que fazemos. Dificilmente nós oramos pedindo a Deus se é correto fazer ou não fazer. Essa nossa liberdade, ela precisa ser um pouco mais vigiada, porque ela vai mudar a nossa história e vai alegrar o nosso coração e o coração de Deus. Neemias diz: a alegria do Senhor é... A alegria do Senhor é... Um pouquinho. A alegria do Senhor é... Então, quando você alegra o coração de Deus, Ele lhe dá força para vencer, para caminhar. E o que alegra o coração de Deus? Fazer a sua vontade. Então, nós temos tudo em nossas mãos. Tudo significa tudo. Não é uma propaganda da Big Bang. Porque chega lá, está aumentado, tem o desconto da promoção, fica igualzinho. Coitado. Determinemo-nos. Eu tinha marcado 2 textos, mas vou ler só um. Hebreus 10, 19 a 23. Olha o que está escrito aí. Preste atenção nisso, por favor, com entendimento e com propósitos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel o que prometeu. Alicerce a sua vida na sua esperança, na sua expectativa. Confie no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Há uma carreira proposta. Desembaraçemos de tudo o que for necessário, a tal ponto de priorizarmos aquilo que nos permite agradar plenamente o coração de Deus. Quero dizer para essa igreja, as lutas e dificuldades que podemos enfrentar vão acontecer no dia a dia do nosso caminhar, devido às contaminações que nos cercam. Mas precisamos ser conduzidos ao Salmo 37, verso 7. Olha para a pessoa do seu lado e recite comigo para ela ouvir bem claramente. Diga: descansa no Senhor, espera no Senhor, não fiques indignado por causa daqueles que prosperam no seu caminho mau, por causa dos homens que executam astutos intentos. Não se preocupe com isso. Descansa no Senhor, espera no Senhor, Ele defenderá a tua causa. Ninguém vai te acusar, porque tem um que te defende, porque conhece quem tu és. Mas tu precisa ser o que Ele quer que sejas, para que Ele possa defender a tua causa. Deus é bom, Deus é bom, Deus é extraordinariamente bom. Fique de pé, vamos concluir de pé, porque eu estou passando da hora já. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. A fé nas promessas divinas fortalece nossa expectativa. A nossa expectativa está em Deus e nele está a nossa recompensa. Como já falamos, o apóstolo Paulo nos explana a sua palavra categoricamente dizendo, Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para a pessoa e diga: prossiga para o alvo. Nada pode deter você, nada pode deter as suas expectativas. Não deixemos-nos cair em fragilidades
e em ciladas do inimigo. Levante a sua cabeça e contemple quem pode lhe dar as mãos e lhe conduzir vitoriosamente. Que esse Deus te abençoe, que esse Deus te proteja, que esse Deus te guarde, te ilumine, te revele a sua graça, manifeste na sua vida uma ação sobrenatural de poder para curar enfermidades, libertar tensões de paixões enganosas. O Senhor pode te livrar de todas as ciladas, de todas as armadilhas que foram preparadas contra ti. Elas não prevalecerão. O Senhor te guarde, te ilumine, te fortaleça, e o Senhor te abençoe poderosamente numa nova unção, uma unção de vida, e o batismo de fogo sobre a tua vida queime todo impedimento, e a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, porque eu te abençoo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. E dê um forte aplauso para Ele.